Vamos orar, queridos? Pai, nós queremos colocar esse momento diante do teu altar, abençoe esse tempo, essa ministração, essa palavra. Estamos chegando ao fechamento de uma série de ministrações sobre relacionamento. Que o Senhor venha falar a cada coração, que cada mão levantada seja um solo fértil para receber da tua palavra. Que na autoridade do nome de Jesus o Senhor venha falar as nossas vidas, a cada um que está escutando essa palavra em qualquer tempo, em qualquer momento. Que o Senhor mova de forma sobrenatural. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo de Deus, para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Então move com liberdade nessa casa, nessas casas, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, né? Estou fechando uma série de ministrações falando sobre relacionamentos. Então vou fazer um panorama rápido para você que não pegou as outras palavras. Você pode pegar no YouTube, no Facebook, e eu vou estruturar algumas coisas para vocês. É uma alegria, porque eu acredito que essa série foi muito legal. Quem gostou? Nós falamos diversas coisas importantes para nós, que ministraram as nossas almas, a minha alma também, porque o Senhor fala a palavra primeiro com o pastor, né? Naturalmente. A gente vai escrevendo, colocando, o Espírito Santo vai dando revelações a cada culto. Então eu quero compartilhar, vou fazer um panorama rápido da série para a gente fechar. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Então, primeiro, relacionamentos diz respeito a reconhecimento. Por exemplo, eu olho a Aninha, eu sei que é a Aninha aqui, né? Embora eu demorei para reconhecer ela. Esses dias que fazia tempo que eu não reparei, cresceu, ok, mas você reconhece alguém, você olha alguém, você reconhece. Jesus fala que as minhas ovelhas conhecerão a minha, ou reconhecerão a minha voz. Quem é pai aqui ou mãe? Quem é pai ou mãe, quando o filho chora, você lembra do choro, você reconhece, pai, esse choro é meu. O meu filho, a minha filha, outra. Então, relacionamento de respeito a reconhecimento. Eu falei no próximo culto, depois eu comecei a falar sobre os inimigos do relacionamento, para que a gente pudesse estruturar depois todas as coisas. Eu falei que um dos inimigos do relacionamento é a omissão de palavras e de atitudes. Quando a gente está num relacionamento, alguém fala uma coisa, mas não faz, ou alguém deve fazer algo, mas não faz, traz um problema para o relacionamento, de acordo com as funções que nós temos. Por exemplo, quem é pai ou mãe aqui de novo, levanta a mão. Quem é filho? Só para todo mundo participar, né? Então, quem é filho tem uma função: obedecer pai e mãe. Amém é média. Vou dar mais uma oportunidade para vocês. Quem é filho tem uma obrigação: obedecer pai e mãe. Amém, não é verdade? Porque se eu não obedeço, a Bíblia diz que eu vou ter menos dias na minha vida, vai dar problema. Só que o pai tem uma função, pai e mãe, que é educar pai e filho, ensinar a criança no caminho que deve andar. Corrigir, admoestar, aí tem diversos versículos que falam dessas coisas. Quando o pai é omisso no direcionar, no falar, quando o pai ou a mãe é omisso no corrigir, naquele primeiro momento pode não dar um grande problema, mas lá na frente vai dar um problema no relacionamento. Se você for uma pessoa desobediente, você sabe os problemas que foram gerados na sua vida. Ainda bem que você aceitou Jesus, se converteu, as coisas mudaram. Porque alguns, se nunca tivesse aceitado Jesus, não estaria nem vivo. Não é assim, amantes? Eu não sei se eu estaria também, não, só Deus sabe, né? Isso que eu não me envolvi em muita coisa, mas provavelmente teria me perdido em muitas coisas. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Então, omissão de palavras, omissão de atitudes. Isso também implica um outro inimigo que eu falei, a falta de transparência. Alguém já relacionou com alguém que você achava uma coisa e depois você viu que era outra? Então, isso é um problema também nos relacionamentos. Falei do outro problema que a gente tem também com relacionamento, que talvez seja um dos piores, problemas do relacionamento, que é a tal da mentira. E Jesus fala muito bem claro da mentira. Vocês são filhos do diabo. Quem é mentiroso, deixa eu contar para você. Você que está me assistindo também na internet, não fica bravo. Você é mentiroso, você é um filho do diabo. Ai, pastor, que horror. Horror não, foi Jesus que disse isso. Jesus falou, o Satanás é homicida desde o princípio. Ele só é pai de uma coisa, da mentira. Então, você que tem vínculo com isso, com a mentira, você está se vinculando a ele. Olha para quem está do seu lado e fala, que dia para vir no culto, hein? Mentira não é de Deus, é de Satanás. Jesus disse, eu sou o caminho e a vida. Ele é a própria palavra, a revelação daquilo que é real. Falei sobre esses inimigos do relacionamento. E isso a gente já tirou tudo das nossas vidas, em nome de Jesus. Depois eu falei sobre vínculos. Vínculos foi muito legal também. Falei que existem diversos tipos de vínculos. Vínculo de carne e sangue. Se você é filho, você tem um vínculo de carne e sangue com seus pais. Falei de vínculos emocionais, que a gente estabelece num relacionamento com o tempo, com as pessoas. É ou não é verdade? Também falei sobre os vínculos de alma, que transpassam o que é meramente emocional, quando tem junção de alma, de coisas, de nefeste, de carne. Tem pessoas que a gente estabelece uma ligação de alma, amém, amados? Junta muitas coisas.
E depois falei também eu falei sobre decretos também, que são vínculos, parcialmente eu falei um pouco também sobre coisas comerciais ou coisas reais, né? Quando eu dizimo na casa do Senhor, quando eu primicio na casa do Senhor, quando eu oferto na casa do Senhor, eu estou fazendo um vínculo, algo material apresentado diante do Senhor que é espiritual. Então ele responde de forma espiritual a algo material que vem, de Deus não se zomba, não se engana nenhum homem, certamente que plantares, colherás. Então eu coloco um vínculo material para que eu possa ter a resposta materialmente. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Né? E depois falei também do vínculo espiritual, que não é o menos importante, eu diria até que é o mais importante, que é o primeiro entre todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí você que está aqui pensando aqui hoje, se o pastor já está resumindo todas as pregações assim tão rápido, eu só vou vir no último dia da série. Não faça isso. Né, que em casa a gente ministrou, ensinou, falou sobre cada uma das coisas. O vínculo espiritual me vincula a alguém, a alguma entidade espiritual por uma atitude, que é a obediência. Eu só me vinculo a Deus espiritualmente, porque Deus é espírito, se eu for obediente a Deus. Amém, amados? E reino espiritual demanda obediência. Como assim, pastor? Se você for para uma outra religião, algum outro lugar, alguma outra seita, alguma coisa, ela vai demandar uma obediência daquela entidade, daquele ser, daquela imagem, daquela coisa. Sim ou não? Você vai fazer um trabalho, você vai fazer alguma coisa. Você vai nas bruxarias que a gente tem hoje em dia de algumas coisas, né? De brincadeira que se tem, quando a criança assiste um filmezinho, desenhozinho, é copiar tal coisa, é falar tal coisa, é decorar tal coisa, é brincar de um jeito, é fazer um negocinho com o outro, nada mais é do que obedecer. Porque quando eu obedeço a algo, a alguma entidade espiritualmente, eu estou me vinculando a ela. Faz sentido? Sim ou não? Né? Se você já foi de outra religião ou de outro lugar, o que eles demandam sempre? Algo que você faça, não é isso? Toma isso, come isso, faz isso, faça aquilo. Demanda obediência. O campo espiritual, se você não está obedecendo a Deus, você já está obedecendo ao diabo. Você está em desobediência. Aí é óbvio, quem quer buscar algum poder no campo espiritual, demanda obediência daquelas entidades, daqueles seres espirituais. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês ou não? Que é geralmente em troca da pessoa querer algum benefício para ela, para que demande obediência ou algo a ser feito. Deu para entender? Aí eu falei que como é que eu recebo as coisas do campo espiritual? Honra. Quando eu honro ou atribuo maior valor daquilo eu recebo. Isso é o caminho de receber as coisas. Honra o profeta no caráter de profeta, galardão de profeta, e assim por diante a gente vê o cenário das coisas. Dado todo esse escopo, eu falei depois sobre acessos. Os acessos que nós podemos dar para as pessoas. Então, primeiro reconhecimento, depois vínculos. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Deixa eu reforçar algo aqui. Posso? O espiritual é o primordial. Por quê, pastor? Vou explicar. Porque Deus é espírito. Jesus, em um momento da ministração dele, Lucas. Não, eu vou falar aqui, Lucas. Ou você fala, quer tentar responder? Vamos tentar, né? Não tem por que não ter essa dinâmica, né? Lucas, vamos lá. Um dia Jesus está ensinando, chegam as pessoas aqui para impedi-lo de ministrar. Quem é que chegou? Sua mãe e seus irmãos. Quem que chegou, Lucas? Sua mãe, né? E seus irmãos, exatamente. Aí, você lembra da fala de Jesus disso, Lucas, ou não? Lembra? Então vai, levanta aí e fala alto aí para o pessoal saber. Daí Jesus fala assim, ele pergunta para ele. O que ele pergunta? Quem? Você lembra a pergunta dele ou não? Não, mas você lembra o ensejo assim da história? Fala aí o que você lembra. Palmas, exatamente. Ele pergunta, quem são minha mãe, meus irmãos, meus pais? São aqueles que obedecem às minhas palavras, porque o vínculo espiritual é maior que o vínculo de carne. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Por isso que independente do cenário que a gente nasceu, como a gente foi concebido, quando eu aceito a Cristo Jesus, quando eu me vinculo ao Pai espiritual, eu estou limpo de todas as coisas. As coisas espirituais são maravilhosas, é mais rápido. Amém, amados? Limpa o seu DNA, você herda de Cristo Jesus, não é isso? Porque ele sofreu, você não precisa sofrer. Amém, amados? Não que não haverá sofrimento, mas digo enfermidades. Faz sentido o que eu estou falando para vocês aqui? Sim? Então ele mostra, a obediência é algo extremamente importante, vale a gente frisar e se deixar aqui na internet gravado, que Jesus fala, quem não obedece, amém, amados? Nós obedecemos toda a palavra, é o que a Bíblia fala. Alguém está brincando comigo, perguntando que, esses dias perguntaram para ele, alguém de outra igreja, o que vocês pregam lá naquela igreja Bola de Neve? Ele é a Bíblia. E a pessoa ficou impressionada, falou, sério? Amém. Acho que às vezes a gente é mais rigoroso com algumas coisas que um monte de gente. Digo no rigor da palavra, né? Ok, vamos lá. Dando sequência. Consegui me fazer entender até aqui? Então eu falei sobre acessos.
nos relacionamentos que nós temos, Jesus tinha multidões, aqueles que só queriam as coisas dele. Ele tinha os 70, que alguém que já podia fazer alguma coisa por ele, tinha um tipo de relacionamento. Ele tinha os 12, que eram pessoas que operavam nas mesmas coisas que ele, agiam debaixo da autoridade de Jesus. Ele tinha os 3, que se chamam Pedro, Tiago e... que eu ministrei na quinta-feira, e eu vou falar só desses aqui, só para a gente frisar algumas coisas. É alguém que te ama, alguém que te confronta, né? Ou não se importa com quem você é e te confronta, e alguém que está sempre com você. Esse tipo de relacionamento nós temos que ter. Posso ouvir um amém, amados? Para que estejamos saudáveis emocionalmente, tem que ter alguém que te confronta. Se você já casou, você já achou essa pessoa, né? Alguém, quem é casado e quem é o seu cônjuge que te confronta? Não, às vezes não é. Eu já vi gente que o marido e a esposa concordam com tudo que os outros fazem. Aí os dois vão para o buraco, entendeu? Se atrapalham. Então é importante que haja esse ferro afiando ferro. Amém, amados? É saudável, dá um equilíbrio, é da parte de Deus isso aí, né? Daí falei sobre esses níveis de relacionamento e falei do João, do amado, daquele que reclina do peito, ok? A aproximação. Multidões, 70, 12, 3, 1. Só um reclina no peito, um é o seu legado, um anda com as coisas. E hoje eu fecho a série de relacionamentos falando de direções de relacionamento. Então tem os 3 pilares fundamentais que são reconhecimento, vínculos e acessos. Amém, amados? E aí agora eu vou falar sobre direções de relacionamento. Por quê? Tem relacionamentos que são verticais, tem relacionamentos que são horizontais. Vertical para cima e para baixo, horizontal para um lado e para o outro. Me dá uma base bíblica: quão profundo, alto e largo é o seu amor. Amém, amados? Todas as direções. Eu vou usar para ministrar a palavra de hoje o exemplo da cruz. Quem já ouviu falar que Jesus foi para a cruz? Né? E tem uma estrutura da cruz. Na cruz Jesus ele é elevado, né? Ele é retirado do solo, ele é colocado sobre madeira, como diz a palavra. Ele fica de pé assim, ó. E se ele fica aqui, então ele está numa posição em que vai ter pessoas que vão estar embaixo. Eu vou usar essa história, amém, amados? Vai ter pessoas que vão estar embaixo, ele vai relacionar com essas pessoas. Vão ter pessoas que vão estar para um lado, vai ter pessoas que vão estar para cima. Como é a nossa vida, tem gente que é autoridade sobre a nossa vida, tem gente que a gente é autoridade sobre elas, e tem gente que são da nossa geração, ok, amados? E eu quero falar disso. Isso também é tipificado na Bíblia, demonstrado, ilustrado, através do próprio corpo humano. Posso explicar isso? Então, para as autoridades da minha vida, eu reclino a minha cabeça. Amém, amados? Quem está acima de mim, eu reclino. Para quem está dos lados, é quem trabalha comigo, quem está junto comigo, quem é mãos, obras da minha geração, igual. E para quem está abaixo, eu tenho a responsabilidade então, com meus pés, de ensinar a caminhar, o caminho que deve andar. Eu vou explicar na palavra, mas eu quero tipificar só para mostrar a cruz e o cenário do corpo, tá? Isso também acontecia com o levita ou com o sacerdote, quanto ao sangue do cordeiro que era colocado no lóbulo, fala da cabeça, da autoridade, da fé, das coisas, era na mão que fala do trabalho e das coisas, e também dos pés que fala do caminho, de onde andar. Então, eu estou tipificando com o corpo humano e eu vou mostrar isso na estrutura da palavra. Você tem relacionamento para cima, para o lado e para baixo. Todo mundo tem, né? Família tem filho. Como é que é o nome do jovem bonito? O Cauã, por exemplo, né? Debaixo dos pais, ainda é um jovem. O Cauã ainda não tem irmão mais novo ou irmã? Mais velho tem? Então, ok. Então, tem os pais e tem outras autoridades sobre ele. O irmão mais velho, ele é o mais novo. Amém, amados? Então, o Cauã tem gente para cima, né? Tem gente para os lados, que tem o irmão, que é mais ou menos da mesma geração, mas é um pouco a autoridade que ele que é mais velho, e assim vai. E assim eu quero estruturar as direções dos relacionamentos. Nós vamos usar o padrão bíblico de como eu me porto para cada tipo de relacionamento. Quem tem chefe aqui? Quem tem pai e mãe? Então, você tem gente para cima. Quem tem amigos? Quem é casado? Ok, então você tem relacionamento para os lados aí, ok? Quem tem filhos? Quem manda em alguém? Quem não levanta a mão? Nem um cachorro, um gato você tem para mandar? Nem nada? Né? Pelo menos um bicho para mandar? Né? Vai para lá! Não é verdade? O presbítero Adriano lá de Curitiba, ele ensinou para o netinho dele que quem é maior manda no menor. Aí uma vez ele encontrou o Josué, numa coisa que ele estava. E daí ele resolveu falar para o Jojo que ele era maior que o Jojo, porque ele queria mandar no Josué. Ele falou: Jojo, você é pequeno, eu mando em você. E o Jojo: não, sou pequeno. E vieram os dois com a pauta da discussão, porque ele queria mandar no outro, entendeu? Ele queria achar alguém para mandar. Que ele era o menor da casa e os avós e os pais tinham ensinado que o menor não manda. Então, ok, vamos lá. Não sei por que eu falei isso, mas é por causa disso, de autoridade. Todo mundo tem gente para cima, para baixo, para um lado. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Então nós vamos usar o padrão bíblico
para como nós devemos nos relacionar com quem está acima de nós em autoridade, quem está abaixo de nós, que nós somos autoridade, e quem está junto com a gente. E isso vai fechar a nossa série de relacionamentos. Então vamos lá. Primeira passagem. Vamos lá comigo. Vocês conseguem ler ali? Então quem consegue me ajuda a ler Gálatas 6,14. Eu vou usar o tipificação da cruz. É rapidinho esse versículo que eu já fiz essa introdução. Vai. E eu para o mundo. A cruz é nossa mensagem. Primeira carta aos Coríntios 1,18. Certamente a palavra é loucura para os que se pedem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A cruz é importante para nós porque, como Paulo fala, eu crucifico o mundo e eu me crucifico. O John Bevere esses dias postou uma frase, eu gostei muito assim, né? Eu sigo algumas pessoas nas redes sociais que falam coisas assim simples, mas profundas. E ele falou assim, carne a gente não expulsa. Carne a gente crucifica. A parte espiritual da nossa vida é fácil de resolver. Uma declaração, se a pessoa estiver fazendo de verdade, não estiver mentindo, ela é liberta para sempre. Para sempre, para sempre. Agora, as coisas da nossa carne, dependendo dos vínculos, das coisas que eu fiz, dos acessos, se tem alma, se tem emoções, quem está me entendendo aqui? Se tem decreto, se tem coisas, isso aí eu tenho que mandar para onde? Para a cruz, ok? E aí que a gente às vezes demora no processo de transformação. Então eu quero usar a cruz aqui para ser, porque a cruz é o poder de Deus. Para os outros é loucura, mas para nós é o poder de Deus para que sejamos transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus, estatura de varão perfeito. Amém, amados? Então vamos para os relacionamentos, passa lá, por favor. Então o primeiro relacionamento, vertical para onde? Deixa ali, vertical para cima, então vai lá. Então Jesus clamou em alta voz. Dito isto, expirou. Êxodo 20:12 diz assim, honra teu pai e tua mãe, que o Senhor Deus te dá. Então posso explicar? Todos nós temos autoridade sobre as nossas vidas. Qual é a nossa postura como cristãos do que a Bíblia nos orienta em como nos portar para com as nossas autoridades? Honra, obediência, amém, amados? E se for da parte espiritual, tem que haver entrega. Mesmo que não é espiritual, tem entrega. Por exemplo, quem é o filho aqui que já quis ir em algum lugar que o pai e a mãe não quiseram? Eu quero ir no McDonald's. Ou sei lá onde que é que você queria ir. Nem tinha McDonald's quando eu era criança, então eu tenho que falar outra coisa. Quer ir no parque? Alguém já quis ir em algum lugar? E aí o pai falou o quê? Não. Aí você teve que entregar seus desejos, sua vontade, porque você não manda. Hoje está invertido as coisas, o filho chora, faz um esperneio. Na minha época, eu nem me lembro de eu fazer esperneio no mercado, acho que eu nunca tive essa oportunidade. Ou se tive, foi sanada rapidamente. Mas, por que eu estou falando dessas questões? Para com autoridades, nós agimos com honra, obediência e entrega. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Por exemplo, as autoridades determinam isso. Deixa eu pegar um exemplo bíblico para você entender bem. Eu honro a Deus em primeiro lugar. Eu honro a Deus em primeiro lugar. Mas eu não sou desobediente. Vou mostrar a Daniel. Posso? Posso, amados? O rei faz um decreto. Ninguém mais pode orar a nenhum Deus a não ser para o Deus deles. O que Daniel faz? Ele ouve o decreto, ele vai para a janela do quarto dele, ele abre a janela e ele ora. Amém, amados? Porque honrar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Vem o pessoal e faz o que com ele? Prende Daniel. Eles prendem e o juiz fala, o rei fala, você vai ser jogado na cova dos leões. Ele foi desobediente? Não foi desobediente. Ele cumpriu o encargo do que se ele fosse desobediente, ele falava, não, ninguém pode me prender, ninguém pode fazer, ninguém pode me matar. Ele falou, não, ok. Você tem autoridade para mim nessa terra, das coisas dessa terra, eu não estou sendo desobediente. Agora, quando você transpassa para as coisas espirituais, isso você não tem autoridade. Quem está me entendendo? Então, pode me matar. Se a lei é essa, eu não vou deixar de fazer as coisas de Deus, nem que isso custe a minha vida. Consegui me fazer entender? Sim ou não? Então ele não foi desobediente de forma nenhuma ao decreto, outras coisas. Aqui o decreto não está acima das coisas espirituais. E isso, meu querido, ponto final. Para nós somos cristãos, assim. A gente faz o que com as autoridades? A gente obedece. A gente honra as autoridades. Nossa função, orar pelas autoridades. Toda autoridade é instituída por
Deus, para o bem daqueles que fazem o bem e para o mal daqueles que fazem o mal. Se uma autoridade, ou se um decreto está vindo em juízo contra nós, ou vindo contra a igreja, como aparentemente algumas coisas parecem, às vezes que estão indo contra o nosso modus operandi de igreja. Sim ou não, amados? Comunhão, reunir e outras coisas. O que nós fazemos? Nós fazemos o que a igreja fez. Por acaso a igreja, né, o corpo de Cristo, nesse período que teve diversas coisas que estavam contrárias ao que é a doutrina elementar da fé de Cristo, a igreja saiu na rua, saiu batendo panelaço, gritando, batendo nos outros? O que a igreja fez? Jejum e oração. Por quê, pastor? Porque o nosso dever é orar. Vocês estão aqui comigo, amados? E o que a igreja fez? Sabiamente, eu posso falar para vocês, a igreja, na maioria das vezes que teve jejum e oração, era se arrependendo pelos pecados da nação. Tem pecado que nem é nosso, mas se a gente está sendo julgado pelas autoridades, é sinal que tem coisa errada na nossa esfera aqui. Quem está me entendendo? E a gente toma a partir daquilo, se arrepende para que haja transformação. Nós oramos pelas autoridades, goste delas ou não, ora para que o coração delas se incline ao rei, para que Deus mova. Quem pode dizer amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se o meu povo se humilhar e orar, amém? Sararei essa terra, é o que a gente está pedindo. Estou conseguindo fazer entender? Quem tem pai ou mãe aqui? Para pai ou mãe, a gente é obediente a eles, a vida toda. A gente honra pai e mãe, a gente obedece pai e mãe. Essa é a nossa função com qualquer relacionamento vertical para cima. Quem tem chefe aqui? Quem tem chefe, experimenta ser uma pessoa desobediente no seu trabalho. Experimente chegar atrasado, experimente chegar por último, experimente quando ele falar uma coisa, você fala outra, experimente ele falar uma coisa, você fala, não é bem assim, não gostei, não quero, você vai ver como você vai ser promovido, amanhã mesmo você está promovido. Olha rápido, quando tiver uma promoção, ele vai falar, não, você que sempre teve comigo, eu gosto de você. Nunca se entrega, nunca ajuda, nunca contribui, não sou pago para isso. Não, fique tranquilo, você, com certeza é certo que você vai ser promovido. É ou não? Alguém acha que é ou não? Qual que é a chance de acontecer quando tiver um corte na empresa? Só nessa hora que você vai ser o primeiro da lista. Estou conseguindo me fazer entender? Deus nos ensina como relacionar em todos os níveis. Quem pode dizer amém? Então, com as autoridades, se ela não fugir do padrão de Deus, fugiu do padrão de Deus, não faz. É aquela velha história que eu ouvi uma vez uma pessoa contar. Posso compartilhar? O chefe falou, se me ligarem aí, fala que eu não estou aqui. Aí a pessoa foi lá, não mentiu. Falando, não posso mentir. Eu não vou mentir, isso aí não vem da parte de Deus. A pessoa ligou e falou, meu chefe falou que não quer te atender agora, tal. Né? Então ligue numa outra hora. Por que você falou isso para a pessoa? Eu não posso? Então você está demitido. Ele, ótimo, pode me demitir, mas coloca no meu currículo que eu estou sendo demitido porque eu falo a verdade. Em alguma empresa vai querer me contratar. Quem está me entendendo? Obediência a Deus, obediência aos princípios de Deus. As autoridades nós reclinamos a nossa cabeça. Reclinamos a cabeça porque ela foi o próprio Jesus. Ele está sendo julgado e quem tinha autoridade fala, você sabe que toda a minha autoridade me foi dada aqui? Se eu quisesse eu te solto, eu te prendo. Jesus fala assim, nenhuma autoridade teria sido dada se não fosse para o meu Pai que está nos céus, lá em cima. Se fosse na dinâmica dos céus, eu chamaria meus anjos aqui, ele resolveria as coisas rapidinho. Mas se ele te der essa autoridade, que seja conforme a autoridade que foi dada. E o próprio Jesus, quando ele vai para a cruz, olha o que ele faz, ele fala, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, ok? Ele se entrega ao Pai, à vontade do Pai, se lembra do Getsemane que ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse, mas seja feita e não a minha. Consegui me fazer entender? Como é que nós vamos agir com quem é autoridade sobre as nossas vidas? Orando por essas pessoas e honrando essas pessoas. Amém, amados? Para que a gente possa receber dela. Se você honrar o seu chefe, atribuir valor a ele, as coisas que ele fala no serviço, nas coisas do serviço, quem crê que você tem mais chance de ser promovido? Quem crê que um dia você pode virar até o chefe? Quem crê que ele vai um dia te indicar? Agora, experimenta só teimar e discordar. Olha para quem está do seu lado e fala, você vai ter muito tempo livre assim. Amém? Amém, igreja? Deixa eu passar para outro tipo de relacionamento. Vamos lá, vertical para baixo. Então vamos lá. Como é que eu vou lidar vertical para baixo? Jesus falando uma parábola, falando sobre o julgamento, como o rei julgaria as coisas. Ele diz assim, Mateus 25, 40. O rei respondendo-lhes dirá, que sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. João 19, opa, volta lá, Gi. João 19, 25, ok.
25 e 26. Vendo Jesus a sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse-lhe: eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo tomou e foi para casa. Estou usando a cruz para exemplificar todos os relacionamentos. Quando Jesus está lá na cruz pendurado, quem está ali embaixo com ele? Quem está ali embaixo com ele é sua mãe, amém, amados? João e Jesus ele fala isso para eles. No final, obviamente, que ela fala que ele fala: entrega o teu espírito. Mas antes ele fala assim: ó, João, essa aí é tua mãe, Maria, esse aí é o teu filho. Por que isso? Como é que nós devemos agir com os que estão debaixo da nossa autoridade? Nós devemos agir com amor. Nós devemos agir com amor. Amor ágape significa antecipar. E o amor ágape também e fala também de cuidado, né? A rave é a palavra no original, mas ok. E cuidar, o que nós fazemos com quem é menor que nós? Igual Jesus nos pede para fazer. O que ele pede para fazer? A gente ama ágape, antecipa para a pessoa. E nós também cuidamos, amparamos, damos suporte. Por exemplo, quem aqui já aprendeu a andar? Ótimo, graças a Deus, né? Mas você lembra quando você era pequeno, você sabia andar? Não. Como é que você aprendeu a andar? Teu pai te jogou num campo assim e falou: agora ande, estou indo para casa. É para lá. Foi assim? Não, irmãos. Ia te ajudando, colocando a mãozinha. Você geralmente ia se escorando nas coisas, não ia? Sim ou não? Sim. Nós, com quem precisa, com quem é abaixo de nós, em nível de autoridade, nós damos suporte. Quem é abaixo de mim? Não estou falando aqui dizendo que é maior, melhor, amém, amados? A autoridade é dada com quem vem antes. Por exemplo, quem é mais velho é autoridade sobre a minha vida. Deixa eu exemplificar. Volta um slide lá, Gi. Quem é mais velho tem que honrar. Faz sentido, amados? A Bíblia fala, quando Paulo, eu como pastor, eu tenho 41 anos, se eu for admoestar, corrigir uma pessoa de 60, que tem idade para ser meu pai ou mãe, Paulo fala como ele fala para Timóteo: quando eu for falar com a pessoa, eu vou ter que falar como se estivesse falando com o meu pai. Quem é mais velho aqui, eu já aconselhei, você pode ter certeza, eu nunca levantei o tom de voz, eu nunca briguei, nem quando estava digno de fazê-lo, eu tratei com respeito, que ele tem idade para ser meu pai, ou a minha mãe. Se for da minha idade é um do outro jeito, se for mais novo, eu já dou um tapa na mesa. Que daí tem idade para ser meu filho. Com os outros, não. Amém, amados? Ok. Faz sentido o que eu estou falando para vocês ou não? Aí eu posso acelerar a pessoa. Eu falo depois na sequência. Então pode passar, Gi. Para baixo, então. Como é que eu vou agir com quem está abaixo da minha autoridade? Deixa eu falar outra coisa também. Tem gente aqui que é mais novo de idade, mas espiritualmente tem mais autoridade que os outros, porque é mais velho espiritualmente. Tem tempo com Deus, tempo em obediência a Deus. Não é tempo de igreja. Tempo de igreja, querido, não vale muita coisa. A gente respeita na questão humana e das outras coisas, porque quem está acima veio antes de idade, a gente respeita. Consegui me fazer entender? Contudo, se espiritualmente ele é menos maduro, ele vai ser guiado por um que espiritualmente é mais maduro. Né? Eu brinco, eu só tenho 11 anos de casado. Eu posso falar sobre casamento? Eu posso, porque eu fiquei 11 anos de casado obediente. 11 anos de casado sem trair minha esposa, 11 anos de casado sem nenhum problema nessa área, 11 anos de casado sem bater na minha esposa, 11 anos de casado sem trair ela, 11 anos de casado sem ficar mandando mensaginha, 11 anos de casado sem ficar vendo pornografia, 11 anos de casado sem ficar olhando coisa no Instagram e no Facebook, 11 anos de casado sem nunca ter alguém falado alguma coisa, um mau testemunho ou coisa que eu estou fazendo. Então eu tenho 11 anos de casado andando com Deus, que me dá autoridade. Conseguiu me fazer entender? Sim ou não? E posso ministrar certas coisas até um certo ponto de autoridade, porque certas coisas ainda não vivi. Não tenho neto, não tenho coisa. Né? Então eu posso falar do assunto se estiver alinhado com a palavra, mas eu não tenho a autoridade naquilo no sentido do campo espiritual, da experiência. Amém? Como eu lido com os de baixo? Cuido, amparo, dou subsídio, dou suporte. Por exemplo, o que a gente faz com o mundo que está aí fora? Está todo mundo que está no mundo que não aceitou Jesus, né? Aqui todo mundo aceitou Jesus, ninguém está vindo pela primeira vez na igreja, você não está no mesmo nível de autoridade que o mundo, porque o mundo não nasceu espiritualmente ainda, o mundo está morto. Não que você é melhor que eles, mas você está vivo espiritualmente, não dá para comparar um vivo e um morto. Amém, amados? Jesus fala assim, ó, o maior dos nascidos de mulher, o menor no reino dos céus é maior que ele. Amém, amados? Então, ok, então se o mundo é assim, como é que eu vou lidar com uma pessoa que não conhece Jesus? Aí você fala, amar e cuidar. Como é que eu vou lidar com uma pessoa que não conhece? Amar e cuidar. Esse é o verdadeiro amor, amém? Amparar as pessoas, cuidar. Lembra quando o juiz fala? Então,
paixão e compaixão. Deixa eu explicar isso aqui um pouco para vocês. Com o mundo, eu vou antecipar. O que é antecipar? Pregar o evangelho, irmãos. Eu sei quando os outros vão morrer? Não sei. Então eu falo para ele, ó querido, se você não aceitar Jesus, sua vida não vai ter mudança. Haverá um dia que todo mundo vai ter que se apresentar diante de Deus. Então quando eu estou pregando o evangelho, eu estou amando. Eu estou falando o fim das coisas para a pessoa, porque é melhor o fim das coisas do que o seu começo. É melhor estar na casa onde há luto, porque se vê o fim das coisas, do que na casa onde há festa. Porque se eu estou preocupado com ele em pregar o evangelho, você pode me achar chato agora, mas um dia quando você for lá para o céu, nem que seja aos trancos e barrancos, você vai falar, obrigado por você ter falado por mim. Você ter orado por mim, quem está me entendendo? Amar é isso, mas também veio a pessoa, a gente dá comida. A pessoa precisa de roupa, a gente dá roupa. Nós temos assistência social na igreja, a gente faz isso. Amém, amados? Tem uns que querem vir de malandragem para cima da gente, entendeu? Te fala, a gente geralmente fala assim, não, a gente vai te ajudar, mas vem no culto. Ah, não quero. Ô querido, você está precisando e está com fome mesmo? É que a maioria quer pegar as coisas daqui para trocar por outra coisa por lá. Isso daí, graças a Deus, o mundo aqui já foi salvo disso aí, né? Então aqui a galera é ligeira, né? Difícil, não vou pedir para levantar a mão quem teve envolvimento com essas coisas para ninguém ficar assustado. Você... Mas graças a Deus, a gente sabe lidar com essas coisas com uma certa facilidade, graças a Deus, amém, amados? Mas eu consegui me fazer entender? Com quem é mais novo a gente cuida, a gente protege. Quem é pai ou mãe aqui? Irmão, esses dias eu estava, 6 anos atrás, eu me lembro, eu estava indo comprando as roupas do Isaac, conversando com a minha mãe, quando você me fala que você vai viajar à noite, eu fico orando a noite inteira. Eu falo, mãe, eu tenho 30 e tantos anos, já 36, eu já tinha 36, 37 anos, você ainda vai ficar orando enquanto eu estou viajando, mãe? Assim a senhora não dorme nunca. Por isso que eu já nem falo para ela quando eu estou viajando, só falo que eu cheguei no lugar. Mas agora eu sou pai, eu entendo, o pai vai orar pelo filho a vida inteira. Não é assim? Vai estar, né? Mais velho vai estar a mesma coisa, está orando lá, está intercedendo, está preocupado, porque com os abaixo de nós amamos e cuidamos. Ágape, antecipar e proteger. Quem é pai sabe. Quem está grávido, você compra todas as coisas para o filho. Ou algum pai espera o filho passar frio para comprar uma roupa de frio? Já sei, vou esperar a criança estar bem batendo os queixos para mandar ele pôr uma blusa. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. A não ser que esteja demoniado mesmo, né? Não, isso é importante a gente falar, porque alguns sinais... Posso falar isso? Posso ou não? Alguns sinais de egoísmo de pai e mãe, que não educa o filho, ou que fica chantageando os filhos, cedendo para as coisas dos filhos, ou então não quer cuidar, não quer proteger, principalmente quando o lar é disfuncional, isso acontece. Quando o lar é disfuncional, às vezes, ou a mãe ou o pai põe sobrecarga no filho que não deveria ter. Que não deveria ter. Não, porque você devia estar fazendo isso por mim, porque você deveria estar fazendo isso aqui. Não, porque isso aqui não se deve... Sua função como pai, como autoridade é amar e cuidar. Dar suporte. Amém, amados? Se está disfuncional, reajusta isso aí em nome de Jesus. É para isso que serve a palavra, para nos confrontar e nos colocar no eixo. Não é anormal, quando a gente está sozinho e sofre, não estou dizendo, mas geralmente vem de um lar disfuncional. Se o lar for funcional, graças a Deus, pai e mãe já ajuda muito a vida. Amém? Só do pai e mãe estarem presentes já ajuda muito a vida. Muito a vida, graças a Deus. Acho que nem tudo pode ser desse jeito. Deus supre, Deus coloca pessoas. Amém, amados? Deus nos ajuda. Não é a garantia de ter o pai e mãe, mas já ajuda muito, né? Ter as duas figuras. Vamos lá. Consegui me fazer entender nesse relacionamento? Então tá. Para cima eu reclino a minha cabeça, é autoridade. Para baixo eu cuido, ensino o caminho que deve andar. Faz sentido, amados? Ensina a criança o caminho que deve andar e mesmo velho não se desviará dele. Fala do caminhar. Os meus passos são a luz para o caminho dos outros. Meus filhos vão fazer aquilo que eles me vêm fazendo. Meu filho, eu tenho um monte de foto do meu filho adorando a Deus, o Isaac. Sabe como é que o Isaac adora a Deus? Ele adora a Deus geralmente com a cara no chão, né? Aí agora ele aprendeu na escola a orar assim, não sei porquê. Esses dias a gente estava num momento de louvor, nós ficamos um pouco deitados, ele olhou para mim e falei, pai, vamos fazer agora do meu jeito. Assim, ó. Falei, tá bom, vamos fazer do seu jeito agora um pouco, né? Vamos ficar orando assim. Mas ele vê o outro fazer, com certeza foi na escola que ensinaram ele a fazer isso, né? Que eu não sou muito de fazer isso, mas não tem problema nenhum, tá? Não tem postura de... A questão é, em reverência a gente se prostra, mas não é lei, tá bom, amado? Você pode adorar a Deus de pé, levantar a mão santas, não tem isso. Às vezes é um reflexo de como você está espiritualmente dentro do seu corpo. Mas agora eu quero falar do outro nível de relacionamento. Qual, pastor? Para cima é um tipo de relacionamento, para baixo é outro tipo. O relacionamento de maior intimidade a gente vai ter em qual nível? Nesse aqui, ó.
Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Porque é o simbolismo das mãos, que mãos é obras, trabalho, é o que a gente vai fazer junto, as coisas que nós vamos construir junto, é mãos. Por exemplo, com Deus, quem tem pai ou mãe aqui? Você tem um relacionamento de intimidade com o pai ou mãe, tem ou não tem? Mas a intimidade é limitada, o máximo de intimidade você vai ter nesse nível aqui, ó. Para cima é um nível, para baixo também é outro. Você tem intimidade com seus filhos? Com certeza. Mas tem certas coisas que você não tem intimidade. A intimidade você tem com o teu filho e com os teus pais não é a mesma que você tem com a tua esposa ou com o teu marido. E para quem é solteiro não tem que ter essas intimidades ainda, né? Só depois que casar. Amém, amados? Mas é o máximo de intimidade, né? Porque agora você não fica mais andando pelado na frente do seu pai e da sua mãe, se é adulto, eu acho, não sei. Depende embora eu ando às vezes. Eu sou livre com meus pais, mas eu sou japonês, eu não sou o padrão normal das coisas. É cultural, é quase tipo um índio assim. Mas meus pais não se trocam na minha frente das coisas, eu que sou filho e faço isso. Mas amém, cada um. Mas tem certas intimidades que não tem mais com os meus pais e que eu nunca vou ter com os meus filhos, porque eu tenho com quem é do... Faz sentido aqui, amados? Com quem tem mais acesso à minha vida. Quem tem mais acesso à minha vida? Minha esposa. Com quem eu sou uma só carne. Então, o nível de acessos principalmente funciona no nível horizontal. E aí agora eu vou usar a imagem de Jesus, aquele exemplo, e vou falar rapidamente algumas coisas com vocês. Mais uns 15 minutos, pode ser? Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Para alinhar os relacionamentos aí, em nome de Jesus. Então tá, esse aqui é o nível que eu... Quem são as pessoas aqui, ó, pastor, no meu nível? São as pessoas da minha geração, são as pessoas da idade aproximada à minha, é quem não tem idade para ser meu pai, nem tem idade para ser meu filho. Faz sentido, amados? Que estão horizontalmente comigo, são meus amigos, são os relacionamentos que eu estabeleço, meus primos, irmãos da igreja, né? As pessoas do meu nível espiritual, do amparo, que eu relaciono assim, horizontalmente. Eu vou usar a direita e a esquerda, pelo padrão bíblico que eles convencionaram de falar. Vocês me permitem, no nome de Jesus? Então vamos lá, quem lembra da crucificação de Jesus? Então lá, olha lá, Marcos 15, 27. Com ele crucificaram um à sua e outro à sua. Então são os relacionamentos que estão no nosso nível. Faz sentido aqui? Em que a gente pode dar os acessos que a gente quiser. Os acessos que a gente quiser. Multidão, ok, vamos lá. Mateus 25, 33 e 34. Olha o que Jesus fala. O que vai acontecer um dia? E porás, mas os cabritos então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: entrai na posse do reino que vos está desde a fundação do mundo. Aos outros vai jogar fora. Amém, amados? Então eu quero usar isso aqui para vocês. Por quê, pastor? Tinham 2 ladrões do lado de Jesus. Ambos estavam blasfemando. Ambos, os dois blasfemavam. Isso mostra algo para nós. Não há um justo sequer. Comparado com Jesus, ninguém é santo. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. O sangue dele não tinha morrido por nós. Está os 2 ladrões. Em algum momento daquele ensejo, eu já ministrei sobre isso, está na igreja antiga, falando da história dos 2 ladrões, mostrando os 2 blasfemando. Aí em um determinado momento, ele cai em si, e ele olha para Jesus e ele fala: vamos parar de falar mal do cara. Esse cara não tem pecado nenhum. Nós temos. Isso que é legal, quando a gente se abre para Jesus, você vai perceber quem ele é e quem você é. Quando você percebe quem você é, onde você está, você consegue andar. Quem já usou Waze, Google Maps, alguma coisa assim? Quando você vai buscar direção, a primeira coisa que ele mostra é onde você está, para ele poder traçar uma rota, não é isso? Então, olha só, na sua rota, é assim, você vê Jesus, aí você percebe que você está de um jeito, porque quando você é exposto para a luz, não é, amados? Alguns veem a luz e falam: cara, estou meio sujo aqui, e vai se limpar. Quem está na direita ali, as ovelhas, é isso que acontece. E um dos ladrões, ele olha e ele fala: ele não fez nada. Daí ele pede para Jesus assim, ó: quando entrares no seu reino, lembra-te de mim. Posso compartilhar isso aqui com vocês? Os relacionamentos que nós temos nesse nível aqui, ó, olha aqui, ó, olha que coisa interessante, horizontal, amém, amados? Os relacionamentos nós temos que ter com pessoas que reconhecem a Jesus, com pessoas que entendem quem é Jesus. Vocês estão aqui comigo, amados? Com as pessoas que vão estar andando com a gente. Tem relacionamento nesse nível? Você tem que estar com pessoas que reconhecem quem é Jesus, com pessoas que entendem quem é Jesus, para que você possa desfrutar do paraíso. Amém, amados? Você tem que estar com as pessoas bem-aventuradas. A Bíblia fala diversas coisas sobre andar com pessoas que edificam você. Quem anda com o sábio se torna sábio. Quer ficar mais sábio? Quem quer? Olha para quem está do seu lado e fala: anda comigo.
né? Quem anda com sábio se torna sábio. A Bíblia fala já ao contrário de algumas coisas, mas deixa eu falar sobre o nível de relacionamento. Vocês me permitem aqui? Então, a Bíblia está dizendo que no nível horizontal, tem pessoas com que vai ser bom andar com elas. Amém, amados? Porque elas vão entrar no reino dos céus, mas vai ter pessoas que não é bem assim. Tem relacionamentos que edificam. E eu falei dos 5 relacionamentos, eu tenho mais, mas 5 a gente deve ter. Falei na última quinta-feira. Qual que é? Alguém que vai liberar o seu destino profético. Né, que pode ser um pastor, um líder, alguém que vai andar com você, que vai te levar para o destino profético, para a estação da sua vida que você precisa. Isso às vezes é também do seu trabalho. Quem é que trabalha? Quem é que trabalha e já se espelhou em alguém? Fala, essa pessoa do meu serviço é muito legal tal. E ela foi útil na sua vida como modelo, como espelho em um momento da vida para alguma coisa. Ótimo, liberou o seu destino profético, para o seu trabalho, para o seu ministério, para aquilo que você precisa. Você tem que ter um pai também. Amém, amados? Você tem que ter um pai, uma paternidade. E você tem que ter um Pedro, um Tiago e um João. Como eu falei, alguém que te confronta, alguém que não larga de você, que é seu amigo, que é fiel, e alguém que te ama. Amém? E você ama essa pessoa também, glórias a Deus. Então, voltando aqui, então, relacionamento horizontal, a gente tem que ter de um lado as pessoas que vão entrar no reino dos céus, as pessoas que vão crescer, que vão estar com a gente. Posso ouvir um amém? E no nível horizontal, a gente pode ter outros tipos de relacionamentos também, que eu quero explicar agora, vocês me permitem? Aí olha para quem está de sala e fala, agora começou o culto. Meu Deus, pastor, agora passou 1 hora exatamente desde o início real, mas agora eu quero falar algo importante para vocês. Vocês me permitem, no nome de Jesus? No nível horizontal tem pessoas que estão à nossa direita, que vão nos ajudar, que vão entrar no reino dos céus, que vão reconhecer Jesus, que vão nos ajudar a crescer. E essas eu vou dando cada vez mais acesso em nome de Jesus. É o ideal para você. E tem também o lado esquerdo, vamos lá. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E porá as ovelhas da direita e os cabritos à esquerda. Aí eu quero explicar um pouquinho. Diegão, vai um pouquinho para o lado aqui só, para eu poder fazer a leitura aqui, ó. Isso, ótimo, com o pessoal, obrigado. Posso compartilhar isso com vocês? Agora é forte, mas eu tenho que falar a verdade para vocês. Tem pessoas com quem você não deve andar. Tem pessoas que a Bíblia fala, Jesus fala dessas coisas, Paulo fala muito sobre essas coisas nas cartas para a igreja, que tem pessoa que você não deve andar junto, porque elas não vão te ajudar. A gente ama? Te ama ou não ama? Sempre. O que a gente faz? O que é amar? Cuidar e dar subsídio, não deixar passar fome, nem sede, nem frio. Sempre vamos fazer isso. Amém, amados? Sempre vamos fazer isso. E avisar, olha, no fim das coisas vai ter um julgamento. Você está indo por um caminho que vai dar ruim, porque ela está abaixo. Mas tem pessoas, Paulo manda uma carta na igreja, que ele fala assim, ó, tem gente que infelizmente se diz que está nesse nível de relacionamento com você. Vocês estão aqui comigo, amados? Diz que é, mas não é. Deixa eu trazer alguns exemplos do Antigo Testamento para você, para depois ir estruturando as coisas para o Novo. Você me permite, em nome de Jesus? Salmos 1, Davi. Bem-aventurado ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Opa, você fica escutando o conselho de quem não acredita na palavra? Cuidado, você não vai ser feliz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Opa, você fica passando tempo com pecadores? Cuidado, você não vai ser feliz. E não se assenta na roda dos escarnecedores, zombadores. Gente fica falando palavrão, falando besteira, falando coisa. Amém, amados? Não pare nessas rodas aí. Antes era roda, podemos falar grupo de WhatsApp também agora, tá? Comunidades de Facebook. A gente pode trazer para o nosso contexto aqui isso, que não tem problema nenhum. Quem está me entendendo? Sala de Google Meet, a gente pode falar também. Né? Zombador, gente assim, a gente não anda junto. Amém, amados? Ih, o amém foi fraco. Amém, amados? Tem pessoas que em um determinado momento da sua vida você tem que se afastar dela. Porque ela está nesse nível aqui, mas ela não pode ter acesso à sua vida. Por que ela não pode ter acesso, pastor? Porque ela não vai edificar. Comigo numa junta espalha. Deixa eu pegar Paulo falando, mandando uma carta para a igreja. Vocês me permitem? Eu estou quase acabando o culto. Então vamos ler juntos aqui, ó. Primeira carta aos Coríntios 5, 11 e 12. Mas agora vos escrevo que não vos eu corto todo o acesso da pessoa que está nesse nível aqui comigo. Quem está me entendendo? Porque só nesse nível pode ser a maior intimidade. Amém, amados? Porque aqui ela é uma autoridade, aqui eu tenho que ensinar algo. Né? Demanda obediência minha. Ok. Conseguiu me entender isso? Sim ou não? Então, nesse nível, Paulo está falando assim, ó. Agora vos escrevo que não vos com alguém que dizendo-se irmão,
for impuro. Antes de eu continuar, deixa eu trazer um texto para vocês. Eu falei os do lado bom. Quem anda com sábio se torna sábio. O mesmo Provérbios fala assim, né? Livro de Provérbios: quem anda com um tolo se torna mau. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane. Se você anda com algumas pessoas e elas estão do outro lado, cuidado. A sujeira prevalece sobre a limpeza. E eu quero explicar pureza aqui. Quem lembra que eu ministrei sobre pureza? O que é pureza? Pureza estar impuro é pecado? Não é pecado. Impureza é algo que me suja. Quem me lava? A palavra de Deus. Amém, amados? Então, por exemplo, vou ser polêmico aqui, mas não tem problema. Vocês me permitem? Sim ou não? Assistir filme. Um filme que não é um filme cristão nem nada. Pureza ou impureza? Na maioria das vezes impureza. Por quê, pastor? Porque eu vou colocar diante dos meus olhos desejos carnais. Me fale um filme que não tem cena de sensualidade ou prostituição ou alguma coisa disso. Amém, amados? Eu vou colocar violência, vou colocar algumas coisas. Ela é uma impureza. É pecado, pastor? Não é pecado. Eu posso assistir, pastor? Quem gosta? Seja sincero, não tem problema. Exceção de julgamento. Quem gosta? Ótimo, tem problema assistir? Nenhum problema assistir. Ela é uma impureza. Agora, se você assiste mais do que você se lava com a palavra... Se você assiste um filme 2 horas, mas não medita na palavra 3 minutos... Eu não tenho como viver totalmente puro, porque eu vivo no mundo. Eu saio e vou comer num restaurante, está tocando uma música na caixinha, que eu não posso mandar sair, eu posso não ir mais naquele restaurante, mas a música eu vou escutar, falando besteira, falando coisa. Sim ou não? Só que daí eu saio e oro: Pai, em nome de Jesus, eu retiro isso da minha mente e outras coisas. Meus filhos vivem, queridos, não tem tanto material cristão para assistir. Meus filhos gostam de assistir coisa que não é pura. Confesso, não tem pornografia, não tem nada disso. Eu filtro algumas coisas, mas tem coisa que tem violência, tem Sim ou não? E o que eu faço antes? A Vanessa já cuidou muito tempo dos meus filhos, fala: vamos orar. Dependendo de qual é o estúdio, o que é já fala: ora antes, Pai, sela minha mente em nome de Jesus. E depois que acaba a gente ora. Quem está me entendendo? Eu me lavo da palavra. Não tem como a gente viver. O processo de impureza é um processo natural de ciclo de coisa. O que eu tenho que me fazer é me lavar diariamente com a palavra. É claro, querido, que vou te contar aí, de verdade, 2 horas de uma coisa para 5 minutos da palavra é uma proporção. Eu creio que 5 minutos da palavra pode mudar todas as coisas. Se você o faz de coração, de todo o coração. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Porque se a água é potente, o sabão também é bom, eu posso me sujar o dia inteiro, né? Mas na obra, né? Mas depois se eu tomar um banho bom, dá boa. Quem pode dizer amém? E eu não estou questionando isso, mas o que eu estou falando é que pureza é algo importante. O problema está quando eu estou me sujando e nunca me limpo. Porque daí, meu querido, não há banho nem escova que consiga tirar aquela crosta. Estou conseguindo me fazer entender de verdade? Paulo está falando assim, com gente que gosta de ficar te sujando e nunca quer se limpar, os impuros, eu não vou me associar. Posso continuar aqui a lista de Paulo? Posso? Relacionamento horizontal? Lista de Paulo. Então vamos lá. Não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, principalmente aquele que vem para a igreja e fala: eu sou irmão, eu sou crente, mas na verdade não é. Porque ele é impuro, ele é avarento, ele é idólatra, ele é maldizente, ele é beberrão ou roubador. Com esse tal, nem ainda, o que ele fala? Vou falar uma coisa aqui para vocês, igreja. Paulo está falando assim, se tem gente que se diz irmão aqui, porque irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vir na igreja, todo mundo é livre para vir. Eu quero que venha todas as pessoas em nome de Jesus. Eu amo que venha. E eu vou sempre dar palavra, dar subsídio, amparar, ajudar no que for preciso como igreja. Quem pode dizer amém? Mas eu não como com todo mundo. Por que eu não como? Porque eu não tenho comunhão com algumas pessoas que se dizem cristão, mas não são. Se dizem irmão, mas são impuros, zombadores, ladrões. Amém, amados? Idólatras. Com esse eu não vou comer junto, eu não tenho parte com eles. Eu amo porque eles não estão no nível horizontal, eles já caíram para mim nesse nível. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então eu amo ágape, que se converta, prego a palavra, dou amparo sempre que precisar, mas eu não tenho comunhão com isso, porque não há comunhão entre a luz e as trevas.
Aqui é um tipo de pessoa que se diz irmão, mas está corrompendo o processo. Estou conseguindo me fazer entender? Sim ou não? Se a pessoa está querendo transformação, está lutando, queridos, nós vamos parar e ajudar sempre. Quem pode dizer amém? Agora, se está de pouca vergonha, não quer crucificar a carne, não quer mandar para a cruz, quer ficar igual o outro ladrão. Um reconheceu Jesus, o outro ficou ali pendurado. Quem está me entendendo? Um foi salvo, o outro não. Eu prefiro estar do lado que vai ser salvo. Já disparado. Olha o que Paulo fala. Com taus nem ainda comais, pois com que direito haverá eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro, os de fora, porém Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Sabe o que Paulo está falando? Ele está falando assim, ó, manda embora quem se diz irmão, está disfarçado na igreja de ovelha, mas é lobo. Eu já mandei alguns irmãos embora da igreja, irmãos. Vou falar aqui para vocês. Eu já sentei com alguns jovens, inclusive, não foi um só. Eu falei, ô, bonitão, sabe o que eu acho? Cara, vai embora da igreja, cara. Eu não posso te impedir de entrar na igreja. Você pode entrar aqui na igreja, porque a igreja, ela é aberta para todo mundo entrar, embora é uma coisa particular, tá? Que a gente paga aluguel daqui, amém, amados? Não é pública a igreja, não é pública mesmo, né? É sustentada por dizimistas, ofertantes e pessoas que creem no que Deus pode fazer. É com isso, com nós, né? Eu já mandei gente embora. Você mandou, pastor? Mandei. Por quê? Porque o irmão ficava aqui, irmão, fingindo que era crente, falando que era crente, aí ia lá, caía com uma menina, tinha relação sexual com a menina, chegava uma nova da igreja, tinha relação de novo com uma outra menina nova, largou a outra, falou, irmão, fala uma coisa, vai embora, cara. Você não concorda com a visão da igreja, você não concorda com a Bíblia, não adianta você ficar falando que é crente, você vai me dar trabalho aqui. Ai, pastor, que horror, coitadinho dele. Tadinho dele e as outras irmãs que perderam a virgindade, que perderam a pureza, que agora sofrem de dano com vínculos emocionais de carne e de alma, e as famílias e as outras coisas, e as futuras que iam fazer. Quem está me entendendo? Paulo fala, queridos, a gente tem que julgar os de dentro, de acordo com a reta justiça, com a doutrina. Estou conseguindo me fazer entender aqui? Tem certas coisas, amados, tem certas pessoas, a gente recebe e ama sempre. Quem pode dizer amém? Quero voltar, pastor. Pode voltar, estou de olho em você. Né? Minha vontade, na verdade, era pegar foto de alguns e colocar no telão. Amados, irmãs, proibidos. Né? Irmãos, proibidas. Para o seu bem, mas não posso fazer isso. Minha vontade às vezes passa. É sério, irmãos. Eu já vi isso acontecer de todo jeito, é que eu sou pastor, é que eu sei de algumas coisas, vocês não sabem. Tem gente que gosta de bater em mulher e vive pulando de galho em galho aí. Tem gente que, irmão, eu como pai eu tenho que alertar. Se vier me perguntar, se quiser fazer por conta própria também, esse nível de relacionamento aqui, ó, você delimita quem tem acesso na sua vida. Deixa eu te falar, fica para a direita, em nome de Jesus. Amém, amados? Honra as autoridades, pergunta, pede. Já aconteceu de gente, pastor, estou gostando de fulano. Falei, olha, eu ainda não vi mudança na vida da pessoa, mas você pode arriscar. Né? Aquela velha história que Cláudio Duarte fala, mas você acha que ele vai me bater, pastor? Ele bate até na mãe. Né? Acho que é até melhor casar com você, você é mais nova, você aguenta. Aí para quem está ao seu lado fala, cuidado. Relacionamentos vão te promover, te levar para uma outra etapa. Bem, amados? Saiba com quem andar em nome de Jesus. A gente não deixa de amar as pessoas. A gente não deixa de amar as pessoas. Mas o que Paulo está falando é que o trato que eu tinha com alguns que eu achava que tinha esse relacionamento horizontal, eu tenho que cortar o acesso. Consegui me fazer entender assim na ministração? E agora eu quero fechar agora a ministração. Graças a Deus, consegui fazer bem esse culto. 2 minutos. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Quero ministrar a última parte com vocês aqui. Em nome de Jesus. Pode colocar lá. Eu consegui me fazer entender entre níveis de relacionamento? E agora eu quero ajudar a construir algo da parte de Deus para com vocês, se vocês me permitirem. Vocês me permitem no nome de Jesus? Geralmente nós entendemos nosso relacionamento com Deus de uma forma. Qual forma, pastor? De uma forma vertical. Sim ou não? Geralmente a gente pensa adorando a Deus para cima. E sim, tem isso também. Mas eu quero trazer algo aqui para vocês no nome de Jesus, que é importante para as nossas vidas. Para todos nós mesmo. Deus quer ter um relacionamento 360 graus com você. Por cima, por baixo, por todos os lados. Amém? Vou explicar. No Gênesis, no início, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Na essência do amor,
né, usando, obviamente, o elemento do pó da terra, mas Deus fez o homem para relacionamento. Para um relacionamento. O homem caiu desse relacionamento, porque se desvinculou espiritualmente de Deus por causa da desobediência. Quando ele faz isso, a gente vê uma estruturação de um relacionamento para com Deus somente a nível vertical, para cima. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Porque o homem caiu, ele se destituiu da sua glória. Só que Deus queria relacionar com a gente sempre. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória, se esvaziou, servo tornou-se, se humilhou. Vocês estão aqui comigo, amados? Ele nasceu dependente de todo mundo, dependente de um ser humano, de um pai e de uma mãe. Ele se colocou debaixo de todas as autoridades, como eu falei aqui, amém, amados? Do pai e da mãe, ele foi obediente em todas as coisas, Lucas capítulo 2, depois obediente no final da sua história, com todas as autoridades foram colocadas, até que ele morreu, amém, amados? Sempre obediente a Deus, mas a gente viu algo muito interessante. Então Deus tinha um relacionamento com um homem que era só vertical para cima, mas ele desceu. Quem pode dizer amém? Jesus, quando ele morre, ele desce mais ainda, ele vai lá no Hades buscar as coisas, amém, amados? E pregar para aqueles. Foi mais para baixo. Relacionamento, sim ou não? Foi uma criança, viveu debaixo da autoridade, obediente ao homem. Mas a maior manifestação, João fala, o Deus vivo tabernaculou entre nós, habitou entre nós. Ele fala, aquele que vimos, tocamos, horizontal. Aquele que vimos, tocamos, veio aqui nessa terra. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Passou para um outro nível. Em um determinado momento da história, e alguém aqui já teve o desejo, não sei se sou eu que falo assim, eu queria ter vivido o tempo de Jesus para encostar nele, para ver ele. Alguém já teve esse desejo ou não? Meu Deus, teria sido tão legal. Em um determinado momento da história, Jesus começa a falar, gente, eu estou aqui, mas eu vou embora. Quando ele falou isso, Pedro já falou assim para ele, tem dó de ti, não faça isso, porque ninguém quer romper com o relacionamento horizontal. Quem está me entendendo? Porque relacionamento horizontal é onde a gente mais tem intimidade, sim ou não? E ele começa a falar, gente, eu vou ter que ir embora. No final ele fala, eu vou subir, eu estou indo embora. E os discípulos começam a ficar apreensivos, como assim? Eu vou perder esse relacionamento aqui, Porque Deus sempre quis que fosse estabelecido por fé um relacionamento horizontal. Posso mostrar? Como é que é o nome do pai da fé? Você fala Abraão. Como é que é o nome do pai da fé? Como é que ele é conhecido? Hein? Amigo de Deus. Amigo de Deus. Estou conseguindo me fazer entender? Quando Jesus está indo embora, ele fala assim, vou ler aqui João. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, porque Ele era o Consolador. Ele estava nesse nível aqui com a gente, Faz sentido ou não, amados? De igual para igual, podia tocar, podia ir o máximo que pudesse. Mas ele falou, mas eu estou indo embora, mas eu vou mandar um outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, e não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu preciso fechar a série de relacionamentos dizendo uma coisa para você, o relacionamento com Deus não é só vertical, de um pai, de alguém que está nos céus. O relacionamento com Deus, ele existe dessa forma, amém, amados? Mas Jesus veio, Ele manifestou em carne um corpo físico aqui, e a Bíblia diz que Jesus está onde? Onde que está Jesus? Nos céus, à destra de quem? À destra do Pai. Deixa eu te contar, no início, no Gênesis, né, Lucas? Estavam Pai, Filho e Espírito Santo, porque Ele é o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, amém, amados? E Deus sempre esteve eterno, Deus é soberano, fora do tempo. Por que você está dizendo isso, pastor? A trindade, como a gente fala nesse conceito, estava toda junta na criação. Quem pode dizer glória a Deus? A terra era sem forma e vazia, mas se tornou, tudo ficou bom. Muito bom, diga-se de passagem. Mas o homem fez cair essa história, ele rompeu com o relacionamento, ele caiu em algumas coisas. Mas Deus falou, eu quero voltar ao plano original. Aí Deus manda alguém em carne, Ele se manifesta em carne, em todas as coisas. A carne que foi caída, que estava com pecado, amém, amados? E Ele leva essa carne lá para o céu. Ele fala, só que se eu subir, eu posso mandar alguém descer. Porque o homem precisa de um relacionamento horizontal. O homem precisa de um relacionamento de intimidade. A gente tem Deus o Pai, e é ótimo, é maravilhoso. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem o Jesus o Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. É o mediador, Ele é o único mediador. Eu não sou seu mediador entre você e Deus, hein? Se você vem aqui para a igreja e está achando que você é mediador de alguém, a igreja vai ser, não vai ser. Você tem um mediador, Cristo Jesus, o cabeça da igreja. Mas você tem algo a mais.
Eu não posso falar de relacionamento sem falar dele. Ele fala, eu vou enviar o Consolador, o Espírito. Quando ele chega lá no céu, ele fala, Pai, ele falou, eu vou rogar, manda ele. Porque eles precisam de alguém que ande com eles igual eu andei. Só que em carne eu não tenho como andar com todo mundo, com o mundo inteiro. Mas o Espírito Santo, o Espírito Santo pode habitar dentro de cada um deles. Estou conseguindo me fazer entender aqui, amados? Maior do que qualquer coisa que a gente precisa, você não precisa de uma religião, você não precisa de nada, você precisa de um relacionamento com Deus, você precisa de um relacionamento com o Espírito Santo. Isso vai te amparar a largar sua terra, a sua parentela, ir para a terra que Ele te mostrar. Isso vai te amparar a libertar os cativos, os oprimidos. Vocês estão aqui comigo, amados? Isso vai te amparar a viver uma vida e nesse relacionamento de intimidade com o Pai. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o Espírito que nos consola, que nos ajuda, que te fala, não vá para esse lado, leia mais a Bíblia hoje, vá na igreja, pare de assistir essas coisas, isso não vai te fazer bem, se ajusta, por favor. Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo, ele tem sentimento. Por isso que a gente pode ter relacionamento no mesmo nível. Estou conseguindo me fazer entender? Não é uma questão de obediência. A Bíblia fala que Ele que está andando nesse nível com você vai te ajudar e vai te ensinar como obedecer a Deus. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Eu não posso explicar agora. Jesus fala, mas o Espírito Santo. Aí você vê os apóstolos, né, Lucas? Falando assim, ó, e fomos direcionados pelo Espírito Santo. E oramos e o Espírito Santo nos confirmou. Igreja, o Espírito Santo de Deus é que tem que falar com você. Ele que tem que operar através da sua vida. Ele que tem que confirmar as palavras que saem do altar que foi ministrar de Deus. Quero orar com vocês em nome de Jesus. Mas eu quero te pedir, nessa série de relacionamentos, alinha o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ele nunca te deixa, jamais te abandona. Ele é a resolução de todas as coisas. Ele é o teu consolador. Eu não posso estar toda hora com você. Seu marido não pode estar toda hora com você. Ninguém sonda você como Ele sonda. Ele te conhece. Vocês estão aqui comigo? Ensine os seus filhos a ter um relacionamento com o... Quem me conhece sabe, quando eu falo com os meus filhos, eu falo assim, filho, quem é meu melhor amigo? Meus filhos falam, eu, o outro irmão, e a mãe, e o Espírito Santo. Eu me lembro de muitas experiências com Ele. Diversas vezes eu estou aqui na igreja, irmãos, eu sinto que Ele chega, eu deixo Ele tocar minhas emoções, eu deixo Ele fazer o que Ele quiser. Eu pergunto, continuo o culto ou não continuo? Faço apelo ou não faço apelo? Levanto ou deito? O que o Senhor quer que a gente declare? Espírito. Amigo Ele quer ser. Consolador. Função de amigo é consolar. É estar no mesmo lado. Quem está me entendendo aqui? Quero orar com você em nome de Jesus, para que essa série de relacionamento te leve a ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Tempo com Ele, gostar. Quem já ficou com um amigo conversando e você viu o tempo passar e você fala, meu Deus do céu, passou o tempo. Ó. Por isso que às vezes você está num ambiente espiritual, né? O tempo passa e você fala, nem viu o tempo passar. Sabe por quê? Porque você está se relacionando com o... Mas não precisa ser só na igreja, tem que ser na sua casa, tem que ser numa viagem, tem que ser num carro. Vocês estão aqui comigo, amados? Tem que ser meditando na palavra, tem que estar envolvido nas coisas de Deus. Quero orar com vocês em nome de Jesus, vocês me permitem? 2 orações, você que está me escutando na internet. Vamos orar isso comigo aqui, igreja? Aqui todo mundo, aqui não temos nenhum visitante, mas vamos orar isso. Coloca a mão no seu coração e diga assim, Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida para um relacionamento. Eu peço perdão de todos os meus erros. Libero perdão para todos que erraram comigo. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. E eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua boa, agradável e perfeita vontade, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Deixa eu orar. Pai, abençoa cada uma dessas vidas, toca eles em nome de Jesus. Faz aquilo que ninguém pode fazer. Se alguém se entregou a ti, alguém pela internet, procura uma igreja próxima da sua casa. Se você puder, vai no site boladeneve.com, procura uma igreja Bola de Neve. Se você for de outro lugar que não tenha, procura uma igreja, fala para o pastor, aceitei Jesus, preciso ser cuidado. Você que está aqui, quem sabe, nunca foi, esteve com a gente, se apresenta para a gente, deixa a gente conhecer, te indicar uma célula, tá junto com você em nome de Jesus, para abençoar essas pessoas que elas têm experiências sobrenaturais contigo e com o Espírito Santo em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amados, é mais